Minhas, tudo bem com vocês? Titia voltou para mais um Café com Trans aqui. Hoje a gente vai fazer um react. O cabelo da Musa tá bem ressecado, ó, precisando de uma hidratação. Mas vamos lá. Hoje a gente vai fazer um react de um vídeo que provavelmente vocês viram aí em algum momento. Deve ter passado pela timeline de vocês, assim como passou pela minha, né? Ilimitada, que é o vídeo da nossa querida amiga e estudiosa, né? Estudante, doutorada das causas de ideologia de gênero, tá? Então, assim, eu vou começar esse vídeo exatamente com a proposta que ela fez no começo da entrevista dela aqui. Vai ficar lendo, né? Não vai dar. E também lembrar o pessoal de se inscrever no canal. 18. E em 2019 ele apareceu diante do tribunal como um homem, mas logo em 2020, um ano depois, ele reapareceu como uma mulher. Ele literalmente colocou uma peruca loura. Então, esse aqui é o primeiro ponto que eu queria começar com vocês, né? Então, ela pega um único caso de um homem que cometeu um crime de estupro. Deixa eu deixar ela assim para ficar mais bonitinha, assim, ó. Isso. Então vamos lá, vamos começar com o primeiro contraponto, sem atacar ela, sem falar que o marido dela sai com meninas trans lá em Londres, sem a gente falar que ela tem essa problemática toda com as pessoas trans, porque ela se sente trocada. Então a gente não vai atacar ela, a gente vai atacar os argumentos dela, tá? E a gente não vai atacar, a gente vai só colocar os nossos contrapontos aqui, porque assim, a gente na realidade não precisa desse ódio todo que ela vive, né? Ela fala em, eu respeito a condição das pessoas trans. Respeita e vive disso? Vende curso para as pessoas, né? Em um determinado momento da entrevista, ela vai falar assim para vocês, né? Não, eu saí de Londres e eu tô um pouco mais no interior, eu tô meio que escondida, porque eu recebo muitas ameaças de morte, né? Eu recebo e-mails falando que vão me torturar, que vão fazer coisas de arrasta para cima com ela, e tá. Eu acho que se ela estudou tanto, o que eu duvido, tá? Que ela tenha todo esse estudo que ela diz ter, realmente, mas se ela estudou tanto e ela está recebendo ameaças de grupos, é porque alguma coisa, talvez, no trabalho dela, esteja problematizando, atacando ou tirando o direito de vida a algumas comunidades. Então, a partir do momento em que você faz um discurso que contribui, que colabora para que pessoas percam a vida, né? A gente sabe que no Brasil a expectativa de vida de uma pessoa trans é de 35 anos. A gente sabe também que, segundo as medições da ANTRA, né, o Brasil é o país que mais mata a população T no mundo. Então, a partir do momento em que você tem qualquer discurso que corrobora com esse ódio que as pessoas sentem da comunidade T, é exatamente por isso. Não precisa ter um doutorado, não precisa ter um estudo complexo em uma universidade,
para você conseguir entender que você está atacando uma minoria, você está tirando o direito de vida de algumas pessoas, e essas pessoas também vão se achar no direito de tirar a sua vida, de te atacar, de te ameaçar de morte, porque a partir do momento em que o seu discurso desfavorece o direito à vida de algumas pessoas, né, essas pessoas também vão se achar no direito de fazer um discurso para tirar a sua vida. Então, até aí, a gente está todo no mesmo degrau ali, ó, tá todo mundo, né, cada um só tá brigando pelo seu direito de viver, tá? Então ela começa falando assim, ó, eh, a ideia de um homem trans e um outro detalhe, tá? Ela chama a todo momento as mulheres trans, eh, ou as travestis, como homens transidentificados. Isso eu arriscaria a dizer, né, não sou conhecedora de todas as leis, principalmente no Brasil, mas eu arriscaria a dizer que ela está chamando, é como se ela estivesse falando que um preto é um macaco, pelo menos no meu ponto de vista. Ela está cometendo microcrimes ali, chamando uma mulher trans de homem o tempo inteiro, né? Porque se você não pode chamar uma mulher trans de homem, você também não poderia chamar um preto de macaco, né? Mas ela tá o tempo inteiro cometendo esses microcrimes, né? São pequenos crimes que podem passar despercebidos ao ouvido de um ou outro, mas que está o tempo inteiro incitando o ódio ali, tentando empregar aquela superioridade dela, né? E mostrando que ela pode chamar as pessoas do que ela quiser, né? Sendo que a gente tem leis no Brasil que a, a, a LGBTfobia, né, está sendo comparado ao crime de racismo. Então você não vai virar para uma pessoa negra o tempo inteiro e ficar chamando ela de macaca, porque é racismo. Então você não vai virar para uma mulher trans e ficar chamando ela de homem, porque é transfobia. A partir do momento em que a gente pega um canal com essa visibilidade do Rogério Vilela. É Rogério Vilela? É Vilela. Enfim, é Vilela o sobrenome dele. E deixa a pessoa ali à vontade para ela ir cometendo esses pequenos delitos, né? As pessoas começam a naturalizar isso. E ela precisa entender que no Brasil isso é um crime, né? Ela está falando para uma audiência que está toda no Brasil. Apesar de ela não morar no Brasil, a audiência dela está toda no Brasil, né? E aí ela cometendo esses pequenos crimes e passando como ilesa, né? Ela passa aquela coisa de normalidade. Ah, não, eu vou chamar eles ou elas do que eu quiser, porque eu estou respaldada nas leis de Londres, né? Então aí ela pega um caso de um homem, um criminoso que usou da, da dessa, dessa coisa de poder trocar de gênero, se beneficiou de uma lei para trocar de sexo, né? Então, ó, homem trans distorce a defesa. Então, aí ela começa no comecinho ali, ela tem uma definição biológica do que é sexo. E aí ela coloca que o sexo deve ser baseado na produção de gametas, óvulos ou espermatozoides. Ela cita casos de homens identificados como as mulheres em prisão, em prisões femininas, como uma consequência desses problemas. Então vamos lá, ela pegou o caso de um homem que cometeu o estupro, né, se identificou como uma mulher e exigiu uma transferência para uma prisão feminina. Ela critica a abolição de testes de sexo nos comitês olímpicos internacionais.
permitindo a participação de pessoas com documento alterado em categorias de esportes femininas. E ela traz discussões sobre intersexo, como o 5ARD, para reforçar que a genitália ambígua não define sexo, mas sim os gametas. Esses são os pontos dela, né? Que ela diz que estudou e se baseia nisso. Para a gente conseguir contestar isso, primeiro, a definição de sexo não pode ser restrita só aos gametas, tá? Se você restringir só aos gametas, você já está ignorando toda a população intersexo. E também a identidade de gênero como um fator social e psicológico. Estudos da Organização Mundial de Saúde reconhecem que o sexo e o gênero não são sinônimos. Então, a Organização Mundial de Saúde, que é a maior organização mundial do mundo, né, tem estudos que reconhecem que sexo e o gênero não são sinônimos, sendo o gênero uma construção social. Aí ela traz alguns casos sensacionalistas, como o do homem que cometeu um crime e pediu para ser transferido para a prisão feminina, mas a gente vê a nossa sociedade como um todo muito doente, né? Quantos pastores de igrejas também cometem crimes? E por conta disso a gente vai generalizar que todas as igrejas, se você for lá, o pastor vai ser pedo, aquele que pratica sexo com criança? Ou os pastores que mataram o Lucas Terra, né? Estão aí soltos hoje em dia, continuam na igreja, e aí, por causa de um que fez uma coisa, a gente vai colocar todos? Então, já que é assim, todas as igrejas, todos os pastores de todas as igrejas são Pedro. Vide caso Lucas Terra. Então, ela pega um caso e faz com que isso seja verdade absoluta na cabeça dela, né? Essa generalização de casos isolados, como esse do que ela traz, é para trazer uma visão alarmista, estigmatizar as pessoas trans. Dados criminológicos mostram que a maioria dos crimes em prisões não está relacionada à identidade de gênero, mas sim a falhas estruturais no sistema prisional. Então, se você for ver qual é a porcentagem de pessoas presas, os outros crimes que não ligados a condições sexuais têm um fator de mais de 80% dentro das prisões. E isso não está sendo levado em consideração. A questão do esporte é uma questão mais complexa, né? Eu prefiro não entrar nesse tema aqui, nesse nosso vídeo de contestação, porque tem estudos da IOC, da Framework, da Fairness, de 2021, que sugerem que as competições precisam ter políticas baseadas em níveis hormonais e não apenas em documentação. Porque você pode ter nascido mulher e tomar vários anabolizantes lá. Você vai ter muito mais força. Tem aquela fisiculturista do Brasil, a Graciane Barbosa, que tem um mega de um corpão. Não venham me dizer que aquilo é natural, gente. Aquilo é testosterona puro. Se você colocar se você colocar essa mulher do lado de um homem que não pratica esporte, que não, ela vai ter com certeza muito mais testosterona que eles, né? Um outro ponto em que ela traz aí é um estudo em que ela fala sobre a autoginefilia e que isso é um motivador para a transexualidade. Ela cita a tipologia de Ray Blanchard, não sei se é assim se
pronuncia esse nome, alegando que 87% dos homens transexuais, que aí já está em discordância, né, seriam das mulheres transexuais, são autoginéfilos. Então, são pessoas que têm desejos eróticos em se vestirem de mulheres, sugerindo aí que a motivação para a transição é frequentemente, é frequentemente ligada a questões sexuais, né? Especialmente impulsionada por pornografia. Então, eu vou só, antes de seguir aqui com o meu roteirinho que eu montei em cima desse vídeo, eu vou só falar uma coisa que provavelmente ela não saiba, né? Ninguém não lá na faculdade onde ela fez o doutorado dela, ou ela não teve acesso a isso, né? Não foi para campo lá em um hospital ver como funciona. Mas se a gente for usar aqui o português bem claro e escrachado, o que as mulheres trans tomam? Um remédio para bloquear e eliminar o testosterona do seu corpo. E você que não estudou, que não conhece, que caiu de paraquedas aqui, não sabe, nunca nem ouviu falar o que é o testosterona, o que é o testosterona? O testosterona é o hormônio responsável pela libido, pela disposição, pelo emagrecimento e por algumas outras funções que o nosso organismo precisa, né? Por que eu trouxe em primeiro ponto como libido? Porque quando você zera o testosterona com essas pastilhas castradoras, tá? Porque é isso que toda mulher trans toma quando inicia um processo de transição, são pastilhas castradoras. A gente zera o nosso testosterona ao ponto de a gente perder a libido, né? Não existe Brad Pitt no mundo que consiga reavivar ou acender o desejo de uma mulher transexual em tratamento hormonal de fazer coisas com outras pessoas. Então, ela não tem dados científicos, ela traz fontes, vozes da minha cabeça, com coisas que ela achou no Google, e aí ela sai bostejando na internet, né? Então, antes de a gente dar palco para esse tipo de pessoa, a gente tinha que, pelo menos, entender o que ela está falando ali, né? E ela está falando que toda mulher transexual sente prazer, porque colocaram um um pletismógrafo ali. Pletismógrafo, para quem não sabe, é como aquele aparelhinho para fazer aquele exame do coração, que eles ligam ali na, no órgão sexual da pessoa, e aí começam a passar imagens para ela, e se ela se excitar, se aquele membro mexer ali o negocinho pi, acusa lá. Então, o uso de pletismógrafo para provar que ocorreu excitação, né, em mulheres ao se travestirem, sugerindo uma motivação erótica para isso. E aí ela critica a erotização da imagem das mulheres trans, que seriam baseadas em estereótipos hipersexualizados e não como uma identidade genuína. Então vamos lá, trazendo pontos para contestação, né? A validade da autoginefilia. A teoria de Blanchard, não sei se é assim que pronuncia, é controversa e é criticada por muitos pesquisadores. Um exemplo desses pesquisadores é a Júlia Serrano, de 2010. Ela, por simplificar a experiência trans e patologizar a identidade de gênero.
Estudos mais recentes da DSM-5 2013 não utilizam a autogenefilia como critério de diagnóstico para disfonia de gênero, tá? Então, desde 2013, a autogenefilia já não é mais considerada um critério para disforia de gênero. E eu volto a repetir, como é que uma pessoa que está fazendo uso de hormônio, né, castradores, os hormônios castradores sexuais, você não sente disposição, você não sente libido, você não consegue emagrecer, você não consegue nem levantar da cama, vai sentir vontade de sair fazendo coisas com alguém. Da onde é que essa mulher tirou isso? Metodologia questionável. O uso desse aparelho, pletismografia, é eticamente questionável. Os seus resultados são inconclusíveis. A excitação ali no momento não equivale a uma motivação primária para a transição. Ou seja, já existem pesquisas qualitativas. Um exemplo dessas pesquisas é a de Coleman, do ano de 2012, mostra que a disforia de gênero está mais ligada a um desconforto corporal do que com fetiches, né? Então, já tem publicações desde 2012 trazendo o contrário aí, mas ela cisma em trazer os pontos que ela acha da cabeça dela que ela vai conseguir destruir a população trans. Vamos lá. Estereótipos. A afirmação de que mulheres trans buscam uma imagem hipersexualizada ignora a diversidade de expressões de gênero e reforça estereótipos. Mulheres trans adotam apresentações variadas, não necessariamente erotizadas. E aí eu posso começar a descer uma lista aqui de mulheres trans que não tem essa coisa da hipersexualização. Vanessa Wolff, MDM Daiane, que outra streamer aí trans? Me ajudem aí com streamers trans. Aquela baixinha, a Thalissa, Thalita. Gente, como chama ela? Thalissa? Não. Ah, a Paula. Que outras streamers trans? Gente, tem tantas. Deixa um comentário aqui com o nome de uma streamer trans que não tem esse lado hipersexualizado, né? E aí, como ponto 3, ela vem com o wokeísmo como um movimento anti-ocidental. Ela define o wokeísmo como um movimento que, sob o pretexto de justiça social, combate o homem branco. Combate o homem branco e o tradicionalismo ocidental, conectando pautas como ideologia de gênero, teoria crítica racial e decolonialismo. Ela sugere que isso foi amplificado durante a pandemia por interesses econômicos e políticos. Os exemplos que ela usou: a autorização do protesto da Black Lives Matter durante a pandemia, enquanto as outras atividades eram restritas, como evidência de privilégio público, a implementação de política de diversidade, equidade e inclusão, ou conhecido como D&I, por empresas supostamente financiadas por anjos bilionários para salvar negócios em crises, e ela também critica a interseccionalidade, que criaria uma hierarquia de opressão e transformaria a opressão em moeda política. Então vamos aqui
Vamos trazer aqui, então. ah, 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 Perdão, gente, estou contestando uma mensagem aqui que é bem importante. Então vamos lá para contestar esses pontos dela. A origem do wokeísmo. A definição do wokeísmo como anti-ocidental simplifica um movimento diverso, que originalmente buscava conscientização sobre injustiças raciais. Então, tem historiadores como Kianga Yamata Taylor, de 2016, mostram o termo woke evoluiu organicamente, não só como uma conspiração coordenada. A pandemia e o protesto. A permissão para os protestos do BLM variou por país e por contexto, muitas vezes desafiando restrições não sendo autorizadas como privilégios. Relatórios da Amnesty International de 2020 mostram repressão política em muitos casos. D&I e o financiamento. A adoção de políticas de D&I por empresas é frequentemente motivada por pressões de mercados e consumidores. Não tem essa coisa de investimento externos. Estudos da McKinsey de 2020 indicam que a diversidade melhora o desempenho empresarial. E não é só apenas uma ideologia, né? Eu tive acesso a essa reportagem da McKinsey de 2020 e eles fizeram um estudo em duas empresas que eram concorrentes, tá? E na primeira, o quadro era formado 100% por homens brancos de classe média, que estudaram todos numa mesma universidade, todos fizeram intercâmbio, todos tinham o mesmo acesso à cultura e educação, tá? E pegaram a concorrente deles, que tinham desde pessoas negras, baixa renda, pessoas LGBT. Essa empresa tinha melhores resultados dos funcionários. Por quê? Porque quando chegava, trazer aqui de uma forma bem esdrúxula e bem básica, para que qualquer estúpido consiga entender, porque ela que estudou em Londres talvez não consiga, né? Quando você traz um problema para um grupo de pessoas que todos estudaram na mesma universidade, todos fizeram intercâmbio no mesmo país, todos falam a mesma quantidade de idiomas, todos tiveram a mesma vivência, todos eles têm uma tendência a encontrarem uma única solução para esse problema. E quando você traz um problema para um grupo diverso, com pessoas com diversos níveis salariais, com diversos níveis socioeconômicos, com vários indicadores de LGBT e tudo mais, as pessoas tendem, este grupo que é diverso, tendem a encontrar mais de uma solução para esse problema que você traz. Por quê? Porque cada um ali vai estar falando um pouquinho da sua vivência, de onde cresceu, de onde estudou, aonde se formou. Então, são várias cabeças que pensam melhor do que um grupo, que todos tiveram o mesmo estudo, a mesma formação, falam os mesmos idiomas. Tem o ponto também da interseccionalidade. A crítica à interseccionalidade como hierarquia ignora a proposta original de Kimberly Crenshaw, de 1989, de analisar sobreposições de opressões e não de criar competições entre grupos. E aí, o quarto ponto, que é assim uma coisa que me deixa de boca aberta, né? É o impacto
Transgeneridade em crianças. Ela alega que o conceito criança trans é uma construção recente para justificar a existência de adultos trans, levando à administração de drogas experimentais, que é o bloqueador de puberdade, ou conhecido como castrador, né? E uma transição social, que ela considera danosa, né? Ela defende o protocolo Watchful Waiting como abordagem correta. E aí os exemplos que ela usa, ela critica o protocolo, faz uma crítica ao protocolo holandês de afirmação de gênero, desmentindo por meta-análises que mostram falta de evidências de benefícios à saúde mental. Faz uma afirmação de que a puberdade resolve a maioria dos casos de desconforto de gênero, de 70% a 95%, sendo bloqueada desnecessariamente. E ela faz uma menção de comorbidades como autismo e transtornos alimentares como causas de disforias ignoradas em favor de diagnósticos simplistas, né? Pontos para contestação. Crianças trans. A existência de crianças trans é reconhecida por associações médicas. Exemplo, a American Academy of Pediatrics, de 2018, que trouxe evidências de que a disforia de gênero pode surgir na infância. A construção social alegada ignora estudos longitudinais. Exemplos, Stigma, de 2013, que mostram persistência de disforia em alguns casos. Bloqueadores de puberdade. Embora os efeitos a longo prazo sejam parcialmente desconhecidos, e as revisões de Turban et no ano de 2020 indicam que bloqueadores podem reduzir sofrimento psicológico em adolescentes com disforia persistente, sendo reversíveis em muitos casos. A comparação com drogas experimentais é exagerada. Esse processo que ela usou de watchful waiting para afirmação, ele é criticado por alguns especialistas. Um exemplo dos especialistas que criticam esse protocolo é o Hidalgo, de 2013, né? Ele potencialmente aumenta o sofrimento ao adiar as intervenções. Modelos afirmativos, quando bem monitorados, mostram melhores resultados em saúde mental. Comorbidades. A associação entre disforia de gênero e comorbidades é reconhecida, mas é uma casualidade que não é unidirecional. Estudos do Becerra-Cook, de 2018, sugerem que comorbidades podem ser agravadas por estigma social, não apenas por fatores internos. Cancelamento e intolerância no ativismo woke. Ela critica a cultura do cancelamento, alegando que ativistas woke são hipócritas, usando preconceitos que dizem combater. Exemplo, ofensas racistas contra negros de direita e promovendo a intolerância contra dissidentes como J.K. Rowling. J.K. Rowling enfrentou ameaças de mortes e boicotes por defender a importância do sexo biológico. Acusações de homofobia contra Nini, apesar de ela apoiar os direitos LGBT, mostram a fusão da pauta no wokeísmo. A cultura do cancelamento. Embora excessos existam, a crítica do cancelamento pode ser matizada. Estudos sobre mídias sociais, feitas por Anderson, em 2011, mostram que cancelamentos são frequentemente amplificados por narrativas polarizadas, mas também podem ser formas de responsabilização pública. Ou seja, se você é polarizado, como ela, né, que tenta combater. Eu ainda fico me perguntando por que ela tem tanto problema com a comunidade trans. Né? Será? Eu vou deixar passando aqui no card o vídeo
com a informação de que o marido dela deixou ela em casa e saiu para a rua para praticar um SO em uma menina em Londres, mas, né, isso não justifica tanto ódio. As críticas ao Rowling não se limitam às suas falas sobre sexo biológico, mas também às declarações percebidas como desrespeituosas pela comunidade trans. Existem tweets minimizando a identidade T, ameaças são inaceitáveis, mas o debate público é legítimo. E a hipocrisia dela, né? A acusação de hipocrisia pode ser aplicada em qualquer grupo ideológico, incluindo críticas ao wokeísmo, que também usam uma retórica agressiva, a polarização. Não apenas o ativismo woke alimenta essa intolerância. O hackeamento de instituições e cotas trans. Ela argumenta que instituições como universidades e defensorias públicas estão sendo hackeadas pelo wokeísmo, implementando políticas ideológicas como as cotas trans sem evidências de necessidade ou impacto. Exemplo, cotas trans nas universidades. Na Unicamp, em 2018, como medida sem base em estudos, ignorando a variável classe social. Defensorias públicas facilitando a entrada de grupos específicos que depois promovem mudanças internas com emissão de certidões não binárias. Meu Deus do céu. Eu ainda fico me perguntando se essa mulher realmente estudou. Vamos lá. Vamos contestar a cotas trans. A implementação das a implementação de cotas trans é justificada por alguns estudos, como o do IBGE em 2022, que mostram uma discriminação significativa contra pessoas trans no acesso à educação. Por que as pessoas trans não têm acesso à educação? Porque elas sofrem transfobia, não tem um banheiro para elas poderem usar, né? São vistas sempre como um produto sexual, e isso não por elas, tá? Não tem nada de autoginéfilo nisso. As pessoas que olham para a gente enxergam uma coisa imensa de 23 centímetros na minha testa, né? E de outras meninas, porque isso é uma coisa em comum que a gente consegue. Você fala, a partir do momento que você fala, eu sou uma pessoa T, pronto. As pessoas já, nossa, mas você é operada, não é operada? Tem tantos centímetros? Não tem? É para cima, é para baixo, é torto? Gente, por que as pessoas se importam tanto? Por que as pessoas se importam tanto? Defensorias públicas. Então vamos lá. A ausência de estudos específicos não nega desigualdades observáveis. Classe social. Embora a classe social seja um fator crucial, a interseccionalidade reconhece que identidades como trans podem agravar exclusões, mesmo em contexto de pobreza. Políticas de cotas buscam abordar estas sobreposições. E essa ideia dela de hackeamento pode ser também, de novo, uma coisa alarmista que ela traz para chocar as pessoas. Mudanças institucionais refletem, em parte, demandas sociais por inclusão, não apenas sobre imposições ideológicas. Um relatório da ONU de 2020 apoia a expansão de políticas afirmativas para minorias, e não importa quais minorias sejam, né? Então, não estamos falando só de um grupo T ali beneficiado. Experimento de John Money e origens da ideologia de gênero. Ela aponta que John Money como um dos fundadores da ideologia de gênero, destacando seu experimento como os irmãos Reimer, como um exemplo de manipulação antiética que resultou em tragédias. Foi um experimento forçado com um menino a ser criado como menina, com práticas abusivas. Instruções para interações sexuais entre os dois. Influência de Money
na distinção entre sexo e gênero, popularizando a ideia de identidade de gênero. John Money, embora o experimento de Money seja amplamente condenado, um exemplo é um estudo de Cola Pinto do ano 2000. A sua influência na ideologia de gênero ela é exagerada. O conceito de gênero evolui a partir de múltiplos campos, como sociologia, psicologia e outros campos, não apenas o de Money. A causalidade. Associar o caso Reimer diretamente à ideologia de gênero é muito reducionista. Práticas modernas de cuidados trans, como o WPEP Standards, de 2022, rejeitam abordagens coercivas como as de Money. E tem a ética, né? A crítica de Money é válida, mas usá-la para deslegitimizar todos os estudos de gênero ignora os avanços éticos e científicos nas últimas décadas. A depopulação e a agenda de imigração 2030. Ela fala que, segundo a agenda 2030, meu Deus do céu, sugerindo uma contradição entre políticas de depopulação e abertura de fronteiras para a população com altas taxas de natalidade, especificamente aquele povo que se cobre todo, né? Levantando dúvidas sobre o controle cultural e religioso. Ela menciona a substituição populacional no Ocidente por grupos com crenças inflexíveis, como o islamismo, e critica a falta de clareza sobre objetivos finais dessas políticas globais. A Agenda 2030 da ONU, que foi publicada em 2015, foca em sustentabilidade e não em depopulação ou substituição populacional. Discussões sobre taxas de natalidade são baseadas em dados demográficos, de acordo com a ONU Population Division de 2022, e não em teorias da conspiração. Imigração e islamismo. A associação entre imigração e islamismo como ameaça cultural é problemática e ecoa narrativas xenofóbicas. Estudos da Pew Research de 2017 mostram que muçulmanos na Europa adotam valores locais em gerações subsequentes, contrariando essa ideia de inflexibilidade. Ela é a primeira imigrante que está vivendo num país que não é dela, onde ela não fala a língua, casou com um nórdico, ok. Mas se amanhã ou depois o do bigode chegar, ela ia ser uma das que ia lá pra fogueira. Mas mesmo assim ela fala mal de imigrantes. Eu não consigo entender a pessoa que dá vários tiros no próprio pé, sabe? Essa coisa dessa depopulação. Ela tem preocupações com o declínio populacional no Ocidente são legítimas, mas atribuí-las a uma agenda global carece de evidências. Políticas migratórias visam, em parte, compensar o envelhecimento populacional. Isso é um estudo da OECD de 2021, né? Que diz que os estados que têm uma população muito velha precisam de imigrantes novos para vir aqui, né? Porque se todos os velhinhos, imagina, eu vivo na Espanha, se não vierem imigrantes para cá, quem é que vai pagar a aposentadoria dos espanhóis, dos velhinhos espanhóis? Então é isso. Eu acredito que esse vídeo já deu uns 40 minutos, olha que forte, né? Se você tiver algum comentário, deixa aqui embaixo no campo. O que você acha da queridíssima estudiosa? Ai, que medo eu tenho disso. E é isso, um beijo. Gente, não ataquem ela, não falem que o
que o marido dela pratica SO, SO em meninas nas ruas de Londres, tá? E assim, não vou pedir aqui para vocês não ameaçarem ela de morte, porque ela mesma já disse no começo da entrevista que ela é constantemente ameaçada de morte. Então eu não preciso pedir isso para vocês, né? Porque provavelmente os seguidores dela já fazem esse trabalho pela gente. Então é isso, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de curtir, compartilha com um amiguinho, deixa o seu comentário e se inscreve no meu canal. Beijo, beijo. Tchau, tchau.